Olá, aqui é Christian Pimenta do canal Finanças com Pimenta. Hoje quero trazer um assunto talvez um pouco polêmico, tal, que seria coaching e a psicologia. Como que as duas, né, essas duas ferramentas, esses dois conhecimentos podem ajudar a você, né, na sua saúde mental com relação a finanças, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de indicar, de compartilhar, tá bom? Aperte o sininho para receber as novas notificações dos novos vídeos, tá bom? Compartilhe para que a gente possa aí estar difundindo essas informações, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala aí de coaching, né, quem viu o meu vídeo contando um pouco da minha história, né, em algum momento ali eu comecei a procurar, né, por que que, de certa forma, eu tinha estudado tanta matemática, ou, né, tanta parte, vamos dizer assim, racional, intelectual, mas por algum motivo meus resultados não estavam condizentes, né, com o que eu entendia que sabia, né, da parte intelectual, né. E começou a haver muitas questões emocionais por trás, muitas questões psicológicas também, né, comportamentos, né. E eu comecei a pesquisar e comecei a entender mais o que era coaching, e até depois disso, eu comecei a entender mais até a profissão da minha esposa. Né? Eu sou casado com a Bruna Pimenta, ela é psicóloga, também é coach, né? A gente fez a formação de coaching junto, e acho que vocês já devem ter visto muito embate, né? Muito conflito até. Eu tenho até uma amiga que a gente começou a conversar um pouco sobre essa questão do coaching e da psicologia, né? Então, às vezes, os psicólogos entendem que o coaching está invadindo um pouco a área da psicologia. Eu não sei até que ponto também existe uma questão que os psicólogos, até que ponto eles não estão conseguindo, de certa forma, vender, né, vamos dizer assim, né, a importância realmente da psicologia, quantos coaches estão conseguindo, né? Então eu não sei até que ponto, como que foi isso aí, mas até para você entender um pouco mais, um pouco da diferença, vamos dizer assim, né? Então, coaching e psicologia realmente assim não são a mesma coisa, né? Definitivamente. Mas assim, o coaching, o que que é o coaching? Nada mais é do que o coach, né? Vamos falar do profissional coach. O coach ele é um profissional que ele vai estar ali o tempo todo fazendo instigando, né? Vamos dizer assim, perguntando, questionando, né? O cliente, né? Que a gente chama de coaching, né? Fazendo um processo de coaching, né? Então, no processo de coaching, ele vai ali fazendo uma investigação e tal. Mas ele não trata, né, vamos dizer assim, quando ele encontra uma rachadura, né, emocional, né, alguma questão psicológica por trás, algum trauma, né? Ele não é o papel do coaching, né? Então, se tem essa questão, né, um trauma emocional por trás, alguma coisa mais profunda, né? Aí isso daí vai para a parte do psicólogo, né? Então, o psicólogo que realmente está preparado, é o profissional preparado, né, capaz para poder realmente tratar, né, curar, né, ou pelo menos ali é, fazer esse tratamento, esse acompanhamento, né? Isso não é trabalho de coaching, né? Costumo resumir até para ficar mais simples, né? O que é coaching? É fazer perguntas, são questões. Então é você ficar questionando para que a pessoa ela comece a ter consciência de alguma questão que ela tem que mudar. Então eu faço questões, faço perguntas, e isso aí traz reflexões, né? Essas reflexões trazem consciência. Então o coaching é isso, né? Trazer consciência para a pessoa, né? O psicologia ela vai mais profundo, né? Além de buscar essa consciência, ou talvez a pessoa às vezes nem sabe, nem tem essa consciência, né? Mas essa análise ela é tão profunda que ela vai lá, no, vamos dizer assim, onde é a raiz de todos os problemas mesmo, né? Então o coach é isso. Né? Então essa é a diferença de coach e psicologia, né? Mas assim, o que eu quero trazer realmente aqui é justamente a importância que essas duas ferramentas hoje têm dentro da área de finanças, né? Então eu fiz um curso de coach financeiro, eu vi o quanto o emocional, né, mexe com as finanças, né? Não somente como o emocional mexe nas finanças, mas como mexe em tudo, na verdade, né? Mas como meu foco, né, inicialmente foi justamente essa questão de finanças, eu vi o quanto é importante você ter essa base emocional, né?
bem estruturada, ou bem ter consciência, né, de quanto você pode ou não, de repente, tomar algumas atitudes, né, ou fazer algumas determinadas ações, né. Então, e o quanto isso impacta, né? Então, quando a gente está falando hoje de Brasil, né, trazer algumas estatísticas, até para reforçar o meu desejo, né, de realmente com esse projeto estar ajudando pessoas, né? Então a gente tem hoje no Brasil aí por volta de 220 milhões, né? Hoje a gente está falando aqui em 2019, dezembro de 2019. Essa estatística aí saiu no meio do ano, né, pelo IBGE. Então, o último levantamento que a gente tem, 220 milhões de pessoas. 67 milhões de brasileiros hoje são inadimplentes. 70% dos inadimplentes têm depressão, sofrem de ansiedade, começam a ter transtornos psicológicos, começam a não dormir, não têm um sono tranquilo. Então, olha por essas estatísticas o quanto isso já influencia, né? Quem tem dívida, né? Se você tem dívida, né, ou já teve dívida, sabe dizer, ou sabe entender o quanto a dívida, o efeito psicológico, né, de você não ter dinheiro para pagar suas contas, ou estar cheio de dívidas e não ver um horizonte, né, não ver saída, né, o quanto isso impacta, né? E eu posso falar até do extremo que isso pode levar, né? Recentemente, acho que faz questão de 6 meses a um ano no máximo, na cidade aqui onde eu moro, né, perto aqui do meu trabalho, que na verdade faz parte até da minha empresa também, só que de um outro setor, uma pessoa que acabou cometendo suicídio, né? Então, assim, cheio de dívidas, ela deixou uma carta escrevendo, né, que estava cheio de dívidas, que não aguentava mais a pressão, de não saber como pagar as contas, tudo, e acabou, infelizmente, né, partindo para essa questão. Então, olha como isso é sério, né? Então, quando a gente vai falar de casais, por exemplo, de casamentos, né, mais de 50% aí eu já ouvi falar de 80, já vi pesquisa de 70, mas com certeza mais da metade dos términos de casamento são por questões financeiras, né? Seja porque um não deu dinheiro para o outro, ou um acabou gastando mais do que devia, acabaram contraindo dívidas que não eram planejadas. Então olha como isso daí influencia, né? Então como esse assunto é sério, né? Então isso que eu queria trazer para vocês é a importância, né, da gente realmente estar buscando fazer um planejamento, entender um pouco mais de finanças, trabalhar a mentalidade, né? Então eu falo muito, né? Todo mundo que me conhece, assim, nos meus textos, né, no blog que eu estou desenvolvendo, eu falo muito dessa questão da mentalidade. Então existem muitas questões da família que a gente traz, né? Muitas crenças, né? Então olha como que é importante você, por exemplo, estar buscando um coaching, né, ou um psicólogo para você realmente trabalhar algumas questões, né? Tem gente que hoje tem medo de ganhar dinheiro, né? Então inconscientemente a pessoa ela ganha dinheiro e já vê um jeito de se livrar daquilo, né? Para quem não tem isso, parece uma coisa louca, né? Absurda, né? Coisa de realmente maluco, né? Mas tem gente que pega o dinheiro e assim, num piscar de olhos, assim, ele gasta tudo, né? Então, assim, não é só uma questão intelectual, né? Todo mundo acha que aqui sabe, né, que tem que gastar menos do que ganha. Mas a gente tem aí 67 milhões de inadimplentes, né? É mais da metade é mais da metade da população economicamente ativa do Brasil, né? Então, olha que é isso, né? Assim, será que ninguém sabe que tem que gastar menos do que ganha, né, para poder investir, guardar, fazer uma poupança, guardar para comprar alguma coisa? Então, assim, isso que eu queria, né, trazer nesse vídeo, essa questão da importância, para que você realmente tenha consciência disso, né? Se realmente você está passando por alguma dificuldade, né, financeira, tenha plena consciência de que realmente isso pode, em algum momento, estar afetando o teu psicológico, né? E para que você também busque ajuda, né? Então, o que eu vejo também existe, principalmente com relação aos homens, né, que eu converso muito com homens a respeito de dinheiro e vejo assim o quanto de crenças
os homens têm também com relação assim a assumir que está com dívida, assumir que errou, assumir que fez, né, não fez um bom negócio e perdeu muito dinheiro. Então, assim, raramente, né, alguns amigos, algumas pessoas que eu converso, alguns empresários, que dizem assim, realmente, não, aqui eu assumi, fiz uma cagada gigante, né? Então, até esse processo, né, de assumir, né, ou é o efeito psicológico que causa, né? Quando a gente tem ainda crenças religiosas no meio, e a gente começa a entender que, por exemplo, o papel do homem como provedor, né? Então, quando ele é o provedor da casa e ele não consegue sustentar uma casa, seja porque está desempregado, não consegue guardar dinheiro, não consegue sustentar a família, olha o quanto de impacto emocional traz para ele, né? Impacto psicológico. Aí a vergonha dele em relação à família, a vergonha dele em relação à sociedade. Então, é preciso que a gente realmente cuide disso, né? Que isso aí tem importância, né? E eu, como engenheiro tal, tinha uma crença muito gigante de que psicologia era coisa de doido, né? Que era coisa de maluco, né? Estudando, depois eu vim até entender, né, que o William Marston, que foi um grande psicólogo que desenvolveu a teoria DISC, que fala sobre comportamentos, né? Quando ele escreveu o livro, ele falou, né, que o título do livro dele era justamente, né, a psicologia das pessoas normais, né, o comportamento das pessoas normais. Agora eu não estou me recordando o nome exato, mas pessoas normais. Porque naquela época se estudava somente as pessoas que tinham algum desvio psicológico, né? Então realmente só se estudavam os loucos, né? Ou aquelas pessoas que tinham algum trauma ali, não sei. Mas eram só essas pessoas que eram estudadas, né, vamos dizer assim, né? As pessoas, o comportamento normal não era estudado até então. Então por isso que acredito eu também lá que talvez tenha nascido essa crença, né, de que psicologia é coisa para doido, né? Psicologia é coisa para maluco, né? Então eu tinha muito forte essa crença, né? E hoje eu sou casado com a Bruna, né, que é uma psicóloga, né? Que tem uma mãe que também é uma psicóloga, então eu entrei muito nesse mundo da psicologia, né? E quando eu comecei a ver essas questões emocionais afetando justamente meus resultados financeiros, eu comecei a pesquisar mais, a buscar mais isso, né? Então eu entrei no coaching, na psicologia, comecei realmente a valorizar isso, né? Então é que esse vídeo é para trazer justamente essa consciência, né? De que quão importante, se você realmente estiver passando por uma situação pesada, realmente não está conseguindo mais saber lidar com isso, né? De repente é a hora de você pedir ajuda para um profissional. Procura um psicólogo, né? Procura alguma ajuda, né? Algum amigo que entenda de finanças, de repente, para te ajudar. Um coach, né? Aquilo que eu falei, né? Dependendo do nível ali, um coach financeiro realmente já vai te ajudar a lidar com alguns comportamentos que você tem, né? E aí vai depender muito do profissional, né? Então eu nos meus processos de coach, sempre quando eu vejo assim, realmente, poxa, isso aqui já não é a minha área, né? É uma coisa muito mais profunda que só falta de conhecimento em finanças ou um mau hábito na área de finanças, né? Às vezes realmente é um trauma emocional lá atrás, quando criança, normalmente, ou na família dele, que realmente ele tem que tratar com um psicólogo, né? Então quando eu chego nesse ponto, eu falo, não, você tem que realmente procurar um profissional, um psicólogo, talvez até um psiquiatra, né, dependendo da situação, né? Mas um coach ele vai te ajudar nisso, né, nessa parte de conhecimento em finanças, às vezes um mau comportamento, um mau hábito, né? Então, assim, é importante, né, você buscar um bom profissional, buscar uma pessoa que realmente tenha interesse, né, seja comprometida em te ajudar, né, principalmente, né? Então, acho que essa é a mensagem desse vídeo que eu queria trazer, né? Toda essa importância que a gente tem hoje em relação à saúde mental, né? Até o último ponto que eu lembrei agora que quando eu estava no exército, a gente havia uma palestra da Poupex, né? A Poupex era uma instituição financeira que ajudava, né, com empréstimos, ajudava a gente a organizar a vida financeira. Tinham várias questões que eles davam alguns serviços para a gente, né? E eles deram uma palestra justamente falando, né, o índice de coronéis, né, ou pessoas que estavam no final da carreira, né, no caso de oficiais, e também de praças, né, que são os sargentos, subtenentes. Então, os militares, né, reformados, né, em final de carreira ali,
quando eles transitam, né, da parte da vida ativa, né, dentro do exército para a vida de aposentado, né, ou de reformado, o índice de suicídio estava subindo cada vez mais, né? Por quê? Pela falta de organização financeira, pela falta de planejamento financeiro, né? Então, quando, para quem não conhece o meio militar, né, ou nunca entendeu, né, dependendo da patente, do padrão, ele começa a ter tem alguns benefícios dentro da vida ativa, né? Então, às vezes você paga um aluguel bem mais abaixo, você tem condomínios militares que te ajudam, né, financeiramente. Quando você passa para a reserva, você perde esses benefícios, né? E muitos não se planejam para isso, né? Então, olha que doido, né? Assim, não é falta de dinheiro, né? Então, existe uma questão emocional de que por algum motivo não se guardou, não se planejou, às vezes por realmente ignorância, mas a maioria das vezes por questões emocionais e por crenças, né? Então, olha o quanto isso impacta, né? Então, olha o quão importante é esse assunto. Então, divulgue esse vídeo, compartilhe para que as pessoas tenham consciência disso, né? O quanto isso pode impactar numa família, num casamento, né? Na vida das pessoas, né? Então procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, peça ajuda, né? Que acho que o grande desafio de quem está nessa situação, muitas vezes é não pedir ajuda, às vezes por vergonha, por culpa, mas uma coisa eu quero te dizer, você não é as suas dívidas, né? Você é muito mais do que isso, né? Não são o desemprego ou alguma situação difícil que vai te definir. Você não é definido por isso, né? Você é uma pessoa que é muito mais além que isso. Você é um ser humano que é capaz de muitas coisas, né? Então não se resuma às suas dívidas, né? Não se resuma às suas dificuldades, né? Você pode muito mais, né? Às vezes parece um papo de autoajuda, mas realmente assim, é muito mais além do que isso, né? Você realmente tem que acreditar nisso, e isso é verdade. Você é muito mais do que suas dívidas, né? Não pode uma vida, né, de um ser humano se resumir a dívidas, a um desemprego. Tem fases que a gente vai ter que superar isso daí, né? Tá bom? Então espero que você tenha entendido aí a mensagem, espero que você divulgue também, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam entender, né? Então, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Faça seus comentários aqui embaixo para que a gente possa estar trazendo mais informações, mais conteúdo, né? O canal está começando ainda, está novinho, mas conforme a gente for andando, a gente vai dando cada vez mais informações, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.